Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. Amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rede Imaculada, nesta sexta-feira, terceira semana, no tempo da Quaresma, caminhando com Jesus, carregando nossa cruz de cada dia. Também fazemos exercícios espirituais e de meditação, a partir da Palavra de Deus, construindo a nossa conversão. Chamados por Deus a viver já desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, a purificar a sua fé das intervenções ou interferências dos povos estrangeiros. E quando sentiam a importância de fazer negociações históricas para um povo, para progredir, serem protegidos diante das guerras, das invasões, e para isso construir um patrimônio que os colocasse em destaque no universo histórico do tempo, o povo de Israel se sentiu orgulhoso por ter amizades com esses povos e também adotava deuses, fé, misturava a sua fé, substituía às vezes o Deus único e verdadeiro pelos deuses desses povos. O profeta chama a atenção pelos equívocos que Israel está vivendo e que será abençoado por Deus único e verdadeiro, o qual os resgatou desde a escravidão para a liberdade, para construir uma história onde ele fosse o Senhor verdadeiro e Deus único. No entanto, Israel seguidamente se desvincula da fé perfeita e plena, e mesmo que tenham as orações que os faça recordar da fidelidade que devem ter, misturam com os ídolos de outros povos. Isso é idolatria, é infidelidade ao Senhor. Nos tempos nossos atuais, vivemos a realidade que esse mestre da lei, se aproximando de Jesus, interroga Jesus. O orgulho de quem conhece a Escritura, geralmente quer colocar em xeque Jesus. Mas este escriba de hoje, portanto conhecedor da lei, tem humildade para dialogar com respeito com Jesus, que também reconhece que Jesus sabe, Jesus fala a verdade. Então o diálogo se torna complementar, entendendo que a palavra de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, é a essência para o ser humano. Jesus também reconhece que este escriba é um diferencial dentre os outros que vão conversar com ele para colocá-lo em xeque, para condená-lo. Este está verdadeiramente em busca de Deus. Quando nós vivemos a fé, ou a partir dela
defendemos nossos argumentos, se é para a vivência, para construir uma santidade, está certo e é um caminho de Deus. Mas quando usamos para nos expor como maiores em relação às outras pessoas, achar que sabemos tudo, ou mesmo em relação a deuses, achar que a nossa fé é melhor do que a dos outros, então será uma fé de negócios, como de fato no Antigo Testamento facilmente negociavam com Deus, e hoje muito se faz também quando se precisa de algo, às vezes se faz promessas, se oferece a Deus coisas como em troca de um benefício que precisamos. Deus não precisa de coisas, já pertencem a Ele. Ele quer a nós, quer você, quer a mim, quer a nossa conversão. Deus escolhe o coração das pessoas, um coração voltado para Ele, não para as coisas, nem para o orgulho. E nós vivemos a fé da revelação. É lógico, diferente da primeira leitura que ouvimos, que construíam ídolos dos outros povos para adorá-los. Hoje a Igreja Católica é acusada às vezes de idolatria quando temos imagens ou de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, ou dos santos. Na verdade, nós vivemos a fé da revelação, que apenas temos as imagens como complemento, como recordação de que Deus se revelou, se fez pessoa humana, se fez filho do homem, como Ele mesmo se apresenta, e teve uma mãe na terra, que é Maria, que aqui a veneramos como Imaculada. As imagens são representativas desta realidade esplêndida de Deus, que escolhe também uma mulher na terra para ser a mãe do seu filho, a preserva do pecado, para que o filho seja também o Imaculado, seja ele tão perfeito como o Pai, que revela verdadeiramente um Deus Pai. Então nós, cristãos católicos, que muitas vezes somos acusados de idólatras, não somos idólatras, nós apenas temos as imagens com todo respeito e veneração, porque elas nos elevam à presença de Deus. Vivemos e adoramos a Deus único e verdadeiro. Amamos o jeito com que Deus escolheu revelar-se, na nossa humildade humana, trazer para nós os ensinamentos de um caminho de volta ao Pai, de conversão. É este caminho que estamos fazendo neste ano, através da Palavra de Deus que estamos seguindo, encontrando sempre, especialmente no Evangelho, que nos recorda aquilo que o próprio Israel recordava sempre nos chamar, de recordar os mandamentos, viver a graça do mandamento de Deus, porque Ele é verdadeiramente nosso Deus e Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, este é o nosso grande desafio. Amar o próximo, porque a nossa tentação sempre é julgar, condenar e excluir as pessoas do convívio, do amor, do respeito. A conversão é, de fato, reconhecer, mesmo que na pequenez dos irmãos, no pecado, tenhamos o respeito à dignidade dos filhos e filhas de Deus. Amar-nos uns aos outros é o grande desafio, mas é o caminho para o Pai. Assim, amar a Deus, às vezes, um Deus que nós, muitas vezes, o modelamos segundo nossos pensamentos, é mais fácil. Agora, amar a Deus através dos irmãos, muito mais difícil, que às vezes a imagem, a presença, o jeito de ser, às vezes temos dificuldades de acolhê-los e perdoá-los. Por isso, o caminho da conversão, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, é o caminho que a santidade de Deus nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Nós agora vamos dirigir ao Senhor as nossas preces comunitárias. Você de casa que nos acompanha também faça a sua prece, dirija a Deus segundo tuas necessidades, tua família, aqueles que estão próximos a você, para que construamos um caminho de conversão.